Tenho aqui uma mensagem muito importante para cada um de nós. E eu vou utilizar a palavra de Deus. É uma mensagem muito importante para nós. Antes de ler a Bíblia, faça uma oração. Vamos pedir aqui o auxílio do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, te pedimos permissão para ler e compreender o que está escrito em tua palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Dá-nos entendimento e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem é muito importante para cada um de nós. Eu vou utilizar aqui um guia de estudo. É muito bom você ter o guia de estudo bíblicos ouvindo a voz de Deus. Esse guia de estudo bíblico ele fala tudo que você precisa aprender da palavra de Deus. É um estudo superficial, mas você vai aprender várias coisas. Eu vou utilizar aqui o estudo 16, o mandamento esquecido. É exatamente esse mandamento que precisamos colocar em prática, o mandamento que foi esquecido. Alguns cristãos guardam o sábado como o dia santo de culto e repouso, outros guardam o domingo. Há quem santifica a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, as pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta que deveremos observar como santo. Eu vou utilizar aqui apenas a palavra de Deus, não é especulação minha. Eu vou mostrar para você o que Deus ele quer falar para nós. Abra aí sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, o versículo do 8 ao 11. É o quarto mandamento. Justamente começa com lembra-te. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, no dia de sábado você não pode trabalhar. No sábado ele é um dia de descanso. Foi o dia que Deus criou os céus e a terra. Ele santificou, abençoou e descansou nesse dia. É o dia que lembra a autoridade de Deus. E devemos olhar para a criação. O mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O sétimo dia é o sábado. Devemos guardar o sábado. Esse é o sétimo dia. O mandamento do sábado é uma ordem divina para lembrarmos que somos criaturas de Deus e devemos procurar sua semelhança por meio das atitudes que ele nos orientou desde o começo da criação do mundo. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o versículo 2 ao 3. Diz assim: e, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ao guardarmos os sábados, confessamos a Deus e ao mundo que cremos no Criador. Ou seja, se você crê em Deus, você precisa guardar o sábado. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Quem estabeleceu o sábado foi Deus, e está escrito aqui. Continua aí em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ou seja, foi Deus que criou o sábado, e Deus ele descansou nesse dia e devemos imitá-lo. Deus estabeleceu o sábado na criação, antes de entrar o pecado no mundo, e fez isso para o benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto, antes do surgimento da nação judaica. Ou seja, o sábado ele foi guardado em todas as gerações, onde está escrito na Bíblia. Agora vamos para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, o versículo 27 e o 28. Diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Está escrito aqui na palavra dele, que o sábado ele foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, nós seres humanos não podemos mudar essa lei de guardar o sábado. O mandamento do sábado está presente em muitas porções das Escrituras, desde o livro de Gênesis, quando Deus nos deixou o exemplo. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Que foi o que acabamos de ler em Gênesis capítulo 2, do versículo 2 a 3. Deus é o grande arquiteto da criação, e nos deu esse dia como presente. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está escrito em Marcos capítulo 2, o versículo 27. Que dia Deus ordenou que fosse observado nos seguintes profetas? Aqui a Bíblia prova que ela foi guardada aqui, ó, em 1500 anos antes de Cristo. Moisés guardou o sábado. Está em Êxodo capítulo 16. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, o versículo 23. Diz assim: Respondeu-lhes ele: Isto é, o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para o dia seguinte. Ou seja, aqui tem até uma instrução, um exemplo do povo daquela época, do povo de Israel. Eles recolhiam um maná dobrado, uma quantidade dobrada, para poder se alimentar no sábado. Você pode comer no sábado. O que você não pode é fazer trabalho doméstico, qualquer tipo de trabalho. Por exemplo, lavar louça. Você está desonrando a Deus se estiver lavando louça no sábado. Você que é adventista e está guardando o sábado, não lave louça dia de sábado e nem faça trabalho doméstico. Quer limpar a casa, outras atividades fica para o resto da semana. E também o seu trabalho, trabalhe em 6 dias, mas no sábado descansa esse dia. Nesse dia você não deve trabalhar. E antes, na sexta-feira, ou se quiser até antecipando as suas atividades domésticas pela quinta, para não ficar encarregado no sábado, na sexta-feira você pode preparar todo o seu alimento para deixar pronto para o sábado. Quando chegar o sábado, você só esquenta. Ou seja, Moisés, cerca de 1500 anos de Cristo, guardou o sábado. E todo aquele povo de Israel também. Agora vamos olhar aqui o profeta Isaías, cerca de 700 anos de Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, o versículo 13. Diz assim, o versículo 14 também vamos ler. Versículo 13, Isaías 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado,
e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse, ou seja, foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, quem sou eu, ser humano, para tentar refutar isso? É impossível refutar a palavra de Deus. Só a Bíblia ela é suficiente para explicar ela própria. Então, não leia um versículo isolado dizendo que Jesus ele ressuscitou no domingo e dizendo que ele aboliu o sábado. Muito pelo contrário, isso é antibíblico. Isso é até satânico você falar, dizer que Jesus ele aboliu a lei. Até porque está escrito em Mateus 5,17, não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Ou seja, nem que passe um ia ou tio, jamais passará da lei, ela é para sempre. Jeremias também guardou a lei há cerca de 600 antes de Cristo. Mas vamos continuar aqui em Isaías 56, o versículo 4. Esses profetas, todos eles guardaram o sábado. Versículo 4, Isaías 56, 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolham aquilo que me agradam e abraçam a minha aliança. Nesse capítulo 56 você observa, não é só você adventista que deve guardar o sábado, são todos os seres humanos que devem guardar o sábado. Aqui fala que Deus ele não faz distinção de religião, de raça, de cor, de gênero. Jesus ele não fazia acepção de pessoas. E foi justamente isso que ele mostrou para Pedro na visão, quando Cornélio se converteu. Deus ele quer que todo ser humano saiba dessa verdade e obedeça essa vontade. Jeremias também guardou essa lei. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 17, o versículo 24 e o versículo 27. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, o versículo 24, diz assim: Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. O versículo 27 também. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acederei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Ou seja, aqui está falando que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Isso é uma verdade. Se você não seguir essa palavra aqui, você não vai para o céu. Eu estou sendo bem sincero e direto com você. Acontece que nas religiões, elas falam carisma, dizer que Jesus te ama, mas também não querem impor a obediência. Porque quando você aceita Jesus, você precisa obedecer Ele e você precisa deixar todos os seus pecados. É uma renúncia. Você precisa renunciar a si mesmo e começar a obedecer essa palavra. Mesmo que seja difícil, mas você precisa obedecer essa palavra. Porque foi a boca de Deus que falou. Deus mandou e você tem que obedecer. Outro profeta que guardou o sábado foi Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo. Abra agora sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12. Também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, esse aqui é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Esse aqui que vai ser o sinal de Deus nos últimos tempos. O povo que vai guardar o sábado e o povo que vai trabalhar no sábado, que é o povo que vai aceitar a marca da besta. O versículo 20 também. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós,
para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Outro que guardou foi Esdras e Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 13. Neemias fica depois de Esdras e antes de Esther. Neemias capítulo 13, o versículo 15 e o versículo 19. O versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por deverem mantimentos nesse dia. O versículo 19 também. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O sábado sempre precisou ser guardado e observado, segundo as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O sábado é um símbolo de obediência a Jesus. Nada nas Escrituras deixa ao menos uma sombra de dúvida quanto à mudança do dia de guarda. Não há qualquer parte na Bíblia que nos oriente a descansar em qualquer outro dia que não seja o sétimo dia, o sábado. Ou seja, não existe isso na Bíblia dizendo que Jesus ele aboliu o sábado e disse que era para guardar o domingo. Aqui nas Escrituras não fala nada disso. E quando Jesus ele ressuscitou, isso não significa nada. Jesus, muito pelo contrário, ele descansou o sono da morte no dia de sábado e não no domingo. Ou seja, ele descansou no sábado na tumba e ressuscitou no domingo. Que dia foi observado por Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 4, o versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado. Ou seja, aqui está falando que Jesus ele guardava no sábado. Jesus ele ia para a sinagoga. É como o que você deve fazer no sábado é ir para a igreja e não ir para o trabalho. É assim que Jesus fazia. Jesus ele guardava o sábado. Se vivêssemos nos tempos de Jesus, com facilidade saberemos onde encontrar aos sábados, na sinagoga pregando e participando do culto, obediente ao quarto mandamento. Você pode ler o quarto mandamento, está em Êxodo capítulo 20, o versículo do 8 ao 11. Está lá os 10 mandamentos. As escrituras são claras ao dizer que Jesus tinha esse costume. Nisto podemos desmentir toda aquela história falsa de que Jesus veio para quebrar a lei. Se ele veio para considerar a lei, porque ele estava guardando o sábado segundo o mandamento bíblico. Perceba que nosso Senhor Jesus obedeceu aos mandamentos do seu Pai e devemos fazer o mesmo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Vamos ler o versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que dia guardava os seguidores de Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, o versículo do 53 ao 56. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação.
e começava o sábado. As mulheres que vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e com ele e como o corpo fora ali depositado. Seguiram, viram o túmulo e como o corpo fora depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ou seja, até na morte de Jesus, os discípulos deles guardaram o sábado. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, o versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. O versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram